Imagine viver em um mundo onde a aparência é mais importante do que a essência, onde as pessoas são avaliadas não pelo que são, mas pelo que vestem, pelo cargo que ocupam ou pelo poder que possuem. Clara viveu assim, sendo constantemente julgada por sua roupa simples, por seu passado humilde e pela vida difícil que levou. Mas o que ninguém sabia era que, por trás de sua humildade, havia uma força inabalável. Uma mulher determinada a conquistar seu lugar no mundo. E então, ela encontrou Otávio. Um homem aparentemente comum, mas que escondia segredos que mudariam suas vidas para sempre. Ele estava preso em um mundo de aparências, rodeado de bajuladores, e temia ser amado apenas pelo que possuía, não pelo que era de verdade. Mas com Clara, ele começou a enxergar o que realmente importava: a verdadeira conexão humana, a honestidade, a simplicidade do amor genuíno. Esta não é apenas uma história sobre superação ou transformação. É uma jornada de vulnerabilidade, de encontros e desencontros, de escolhas difíceis e, acima de tudo, de um amor que nasce onde menos se espera, no meio da dor, da mentira e da verdade nua e crua. Acompanhe Clara e Otávio em uma história que vai tocar seu coração, fazê-lo questionar o que é realmente importante na vida e, no final, deixá-lo acreditando que o amor verdadeiro está, na verdade, nas coisas mais simples. Fique conosco, até o final, e descubra como a verdadeira transformação pode surgir nos momentos mais inesperados. Clara chegou à entrevista tremendo. O nervosismo a dominava completamente. Era sua última chance, e ela sabia disso. A vaga era para assistente administrativa em uma das maiores empresas da cidade, e se fosse aceita, sua vida poderia mudar de uma vez por todas. Ela havia se preparado tanto para aquele momento, mas os medos e as inseguranças a tomaram assim que entrou no prédio imponente da empresa. Ela usava um vestido simples, de tecido leve e um pouco surrado nas bordas, um tom discreto que tentava disfarçar a falta de recursos. Os sapatos eram gastos, as marcas de uso constante visíveis nas solas, e ainda assim, ela os calçava com a esperança de que ninguém notasse a aparência simples demais para um lugar como aquele. Clara não tinha carro, e por isso precisou pegar 3 ônibus lotados para chegar ao destino. Cada parada parecia um obstáculo maior, mas ela não podia desistir. O único caminho que conhecia era seguir em frente. Quando chegou à recepção, o ambiente era todo elegante e moderno, com paredes de vidro que deixavam a luz do sol iluminar cada detalhe. As outras candidatas estavam sentadas, impecavelmente vestidas, com sorrisos confiantes e conversas despreocupadas. Clara, no entanto, sentiu-se uma estranha ali, como se estivesse em um lugar onde não deveria estar. Os olhares rápidos e discretos que ela recebia só confirmavam o que já sabia. Ela não pertencia àquele mundo. Foi então que ouviu a risada. Olhou para o lado e viu um grupo de mulheres conversando em voz alta. Uma delas, mais alta e com um vestido chamativo, olhou para Clara e, com uma voz que carregava uma ironia disfarçada, comentou: "Essa aí veio pedir esmola ou emprego?" As palavras caíram sobre Clara como uma lâmina afiada, cortando sua confiança ainda frágil. Ela sentiu o rosto arder de vergonha. Suas mãos começaram a suar, e a sensação de ser julgada por algo tão superficial a invadiu. Não queria olhar para as outras. Não queria ser o centro das risadas e dos comentários. O mundo parecia girar mais rápido, e tudo o que ela queria era desaparecer. Mas Clara respirou fundo, tentando controlar o turbilhão de sentimentos. Sabia que não podia deixar aquelas palavras afundá-la. Não poderia permitir que o olhar daquelas mulheres ditasse seu futuro. Com a cabeça erguida e o coração acelerado, ela tomou a decisão de seguir em frente. Não importava o que pensavam dela. Ela tinha algo que as outras não tinham: a força de não desistir. Mesmo quando tudo ao seu redor dizia o contrário, ela deu um passo em direção ao balcão, com a sensação de que cada movimento era um desafio a mais que ela estava vencendo. Sabia que,
Para chegar até ali, precisou superar muito mais do que os outros podiam imaginar. E aquele emprego não seria só uma chance, seria a sua oportunidade de mostrar que a aparência não define o valor de ninguém. Enquanto esperava ser chamada, Clara sentou-se em uma das cadeiras da recepção, tentando disfarçar o nervosismo que quase a engolia. O som das conversas ao redor parecia distante, e o tempo parecia passar devagar, como se o peso da situação a imobilizasse. Ela fixou os olhos no chão, tentando não olhar para as outras candidatas, que estavam todas com seus semblantes confiantes, como se já tivessem garantido a vaga. A sensação de ser uma estranha naquele ambiente, de não pertencer àquele lugar, a sufocava. Em meio a seus pensamentos, Clara percebeu que, perto de onde estava sentada, um homem de uniforme de faxineiro passava o esfregão pelo chão com movimentos meticulosos. Ele estava trabalhando ali, mas seus olhos a observavam com uma curiosidade discreta. Não era algo intrusivo, mas um olhar atento e, ao mesmo tempo, compreensivo. Ela tentou não dar importância, mas não pôde deixar de sentir que havia algo peculiar naquele homem, algo que a fazia se sentir um pouco mais à vontade, apesar da situação. De repente, quando uma lágrima silenciosa escorreu por seu rosto, Clara a tentou disfarçar rapidamente, limpando-a com a ponta dos dedos, mas foi tarde demais. O homem a notou. Ele se aproximou sem pressa, com a gentileza de quem não tem pressa alguma. O olhar dele era sereno, quase reconfortante. "Primeira entrevista aqui?" Ele perguntou com um tom suave, como se quisesse apenas saber, sem pressa de concluir qualquer julgamento. Clara levantou os olhos para ele, surpresa por ele ter notado sua fragilidade. Ela não estava acostumada a ser vista dessa forma. Sussurrou com um sorriso triste. "Sim. E acho que já perdi sem nem começar." O homem sorriu de volta, um sorriso sincero, como se a compreensão entre eles fosse imediata, sem palavras, a mais. Ele limpou a testa com o pano, e antes de voltar ao seu trabalho, disse com firmeza: "Nunca subestime o poder de quem não desiste." Clara o olhou, um pouco confusa, mas o que ele disse ficou ecoando em sua mente. Talvez fosse a primeira vez que alguém a dizia algo assim, com tanta convicção, como se ela realmente tivesse algo a oferecer. A frase, tão simples e direta, parecia ter mais peso do que qualquer discurso motivacional que já tinha ouvido antes. O olhar daquele homem transmitia uma mensagem que ela não sabia exatamente como absorver, mas naquele momento ela sentiu algo diferente. Algo como uma pequena faísca de esperança que a fazia querer acreditar que, apesar de todas as adversidades, ainda havia uma chance. Ela sorriu de volta, sem saber ao certo o que dizer. Não era só sobre as palavras que ele tinha dito, mas sobre a maneira como ele a tinha olhado. Ela não sabia, mas aquele homem que parecia tão comum, na verdade, era muito mais do que parecia. Ele não era apenas um faxineiro qualquer, mas Otávio Diniz, o dono da empresa, disfarçado para observar as pessoas sem ser reconhecido. Um milionário que, cansado de ser constantemente abordado por interesse, preferia se esconder em um uniforme simples para ver o verdadeiro caráter das pessoas que o cercavam. Otávio Diniz desconfiava de todos que se aproximavam dele, especialmente em um lugar tão competitivo como aquele, onde muitos buscavam apenas uma oportunidade de se aproveitar de seu status e poder. Mas Clara, com sua humildade e sua sinceridade, de alguma forma tocou algo em Otávio, algo que ele raramente via em suas interações diárias. Ele não sabia, mas aquela simples troca de palavras significaria muito mais para ambos do que poderiam imaginar naquele momento. Otávio Diniz estava cansado. Cansado de tudo. Cansado de viver em um mundo onde as relações eram vazias, onde as pessoas se aproximavam dele não por quem ele era, mas pelo que ele possuía. Desde que herdou a empresa, do pai, sua vida havia se tornado uma sucessão de encontros superficiais e gestos de bajulação. Ele nunca soubera o que era realmente ser visto. O que mais o incomodava era a constante sensação
de que estava cercado por pessoas falsas, pessoas que viam apenas a fachada, o império que ele administrava, e não o ser humano por trás do título de CEO. As reuniões eram todas iguais. Um jogo de interesses disfarçado de cordialidade, onde ninguém ousava ser verdadeiro. Otávio sempre soubera que sua posição de poder o isolava. Mas com o tempo, ele havia se acostumado à solidão que vinha com a riqueza e o prestígio. O luxo das grandes mansões, os jantares requintados e as festas de gala não preenchiam a falta que ele sentia de algo mais autêntico, mais real. Ele desejava ter alguém com quem pudesse simplesmente conversar. Alguém que o visse além do dinheiro, além da figura imponente que todos queriam agradar. Mas isso parecia cada vez mais impossível. No entanto, naquele dia, algo mudou. Ele estava na recepção da empresa, observando as candidatas que aguardavam a chamada para as entrevistas. Ele se escondia em um canto, como costumava fazer, longe das conversas e das interações. Observava as pessoas como se estivesse de fora, como se fosse um espectador em sua própria vida. Foi então que ele a viu. Clara entrou na sala, com seu vestido simples e sapatos gastos, tentando disfarçar a insegurança que a consumia. A diferença de classe social entre ela e as outras candidatas era visível, mas o que mais chamou sua atenção foi algo que ele não esperava: a dignidade com que ela enfrentava a situação, a maneira como ela manteve a postura, mesmo sendo alvo de olhares depreciativos e palavras cruéis, como se aquelas risadinhas e fofocas não pudessem atingir o que ela tinha de mais valioso: a sua essência. Quando uma das candidatas fez o comentário cruel sobre Clara, Otávio observou a reação dela, a lágrima que caiu silenciosa e a força com que Clara a secou sem deixar que ninguém visse, sem se curvar à dor da humilhação. Ali, naquele instante, algo dentro dele despertou. Ele sentiu uma conexão inexplicável, algo que ele não sabia descrever, mas que o fez admirar aquela mulher de maneira profunda, como há muito não sentia por ninguém. Em um mundo onde as pessoas se curvavam à vaidade e ao orgulho, Clara parecia ser a última pessoa que ainda acreditava no poder da dignidade, do caráter. Otávio não conseguia tirar os olhos dela. Ele queria vê-la de perto. Queria entender o que havia nela que o tocava de maneira tão forte. Ele sabia que precisava fazer algo, mas o quê? A ideia veio a ele como um impulso repentino. Ele se disfarçaria. Sem pensar duas vezes, levantou-se e se afastou discretamente. Em poucos minutos, ele havia se trocado em um uniforme simples de faxineiro. Ele sabia que, se fosse reconhecido, tudo perderia o significado. Ele queria ver a verdadeira Clara, sem as lentes da riqueza ou do poder. Queria vê-la como ela realmente era, sem adornos, sem pressões externas. Otávio, agora vestido como um funcionário da limpeza, começou a circular pela recepção. Ele fez questão de não chamar atenção, se movendo de forma silenciosa, como um espectador invisível. No fundo, sentia que a máscara que ele sempre usava, a de um CEO imbatível, o havia distanciado tanto das pessoas que agora ele precisava se esconder para poder se conectar, mesmo que de maneira indireta. Ele não queria ser um chefe, mas alguém comum, apenas mais uma pessoa no meio daquela multidão. À medida que ele passava pela recepção, ele observava Clara com mais atenção. Ela estava nervosa, mas havia algo nela que parecia inquebrantável. Ela falava com uma das secretárias, tentando confirmar seu horário de entrevista. Mas seus olhos traíam a tensão que sentia. A ansiedade era palpável, mas ela a controlava, como se tivesse aprendido a viver com ela, sem deixar que a dominasse. E então, algo aconteceu. Clara, num momento de fragilidade, deixou escapar uma lágrima. Mas ao contrário das outras pessoas ao seu redor, ela não se entregou ao choro. Ela simplesmente a secou, com um gesto tão discreto e forte que Otávio se viu surpreso. Ela não se permitia ser vista como vulnerável, nem mesmo naquele instante de desespero.
Otávio sentiu uma admiração crescente. Ele queria, mais do que tudo, que Clara soubesse que alguém, um estranho até aquele momento, tinha visto sua força. E não era apenas a força de resistir ao olhar dos outros, mas a força de permanecer digna, de manter sua essência intacta, apesar das adversidades. Ele não sabia ainda como isso mudaria sua vida, mas naquele momento, ele soubera que Clara era diferente. Ela representava tudo o que ele havia perdido em sua própria vida: autenticidade, humildade, coragem. Sem que Clara soubesse, Otávio decidiu observar o que aconteceria. Ele estava curioso, mas mais do que isso, ele sentia que aquela era a oportunidade de se reconectar com algo mais puro, mais verdadeiro, algo que ele achava que havia perdido para sempre nas suas relações vazias e nas superfícies das pessoas ao seu redor. O destino, pensou ele, havia colocado Clara ali por uma razão. E ele, por sua vez, precisaria descobrir qual era essa razão. Mesmo sem grandes qualificações formais, Clara impressionou o RH com sua honestidade, a sinceridade que transparecia em cada palavra que dizia e uma força de vontade que parecia inabalável. Ela não tinha os diplomas e as credenciais que a maioria das candidatas possuía, mas havia algo nela que era impossível de ignorar. Sua determinação era palpável, e sua capacidade de aprender, mesmo nas circunstâncias mais adversas, fazia dela uma candidata única. O RH percebeu isso logo na entrevista, onde ela, sem hesitar, falou sobre suas dificuldades, mas também sobre como nunca havia se deixado abater, sempre lutando por uma oportunidade. As perguntas que ela respondia não eram sobre o que ela sabia, mas sobre o que estava disposta a aprender. Clara falou com uma honestidade que poucos tinham coragem de ter em um ambiente tão competitivo. Ela não tentou esconder suas limitações, mas também não fez disso uma desculpa. E naquele momento, algo mudou. Clara não só foi aceita para o período de experiência, mas algo dentro dela se transformou. Ela sentiu que aquela era, finalmente, sua chance de mostrar a todos, mas, principalmente a si mesma, que ela era capaz. O primeiro dia de trabalho chegou, e Clara não podia acreditar que estava ali. O prédio, com sua arquitetura imponente, parecia um reflexo de tudo o que ela ainda queria alcançar, mas também um lembrete de tudo o que ela lutava para superar. Ela entrou no escritório, sentindo os olhares curiosos das pessoas, mas não se deixou afetar. Estava ali para fazer o seu melhor, sem precisar da aprovação dos outros. Ela se concentrou em aprender o máximo possível, em mostrar sua dedicação e, acima de tudo, em manter a humildade que a caracterizava. No final do expediente, Clara se dirigiu para o elevador, cansada, mas com um sorriso no rosto. Ela sabia que o primeiro dia nunca é fácil, mas sentia que tinha dado o seu melhor. Quando as portas do elevador se abriram, ela o viu. O homem com o uniforme de faxineiro, aquele que, mesmo sem saber, havia sido uma das poucas pessoas a lhe oferecer algo real naquele ambiente de aparências e interesses. Ele estava ali, empurrando seu carrinho de limpeza, e seus olhos se cruzaram por um instante. Clara não podia deixar de sorrir. A lembrança das palavras dele ecoava em sua mente. Nunca subestime o poder de quem não desiste. Ela sabia que, de alguma forma, ele tinha contribuído para que ela tivesse força para seguir em frente, para acreditar que, apesar de todas as dificuldades, ela merecia estar ali. Você me deu sorte, Clara disse ainda sorrindo, sua voz carregada de gratidão, mas também de uma alegria que ela não sentia há muito tempo. O homem, agora, visivelmente surpreso, olhou para ela por um momento, como se reconhecesse a mudança no seu semblante. Então, ele sorriu de volta, com uma expressão de quem sabia que, talvez, o que ela estava começando a viver fosse muito mais do que uma simples coincidência. Talvez seja só o começo, ele respondeu, com a sabedoria que só alguém que já percorreu um caminho de superação pode ter.
Clara não sabia ainda o que o futuro reservava para ela naquela empresa, mas naquele momento sentiu uma sensação de pertencimento, como se, de alguma forma, ela estivesse no lugar certo. Ela não sabia que aquele simples encontro com o faxineiro iria mudar sua vida para sempre, nem que ele era mais do que um simples funcionário do prédio. Mas naquele instante, ela acreditou em algo mais. Talvez a sorte fosse sim algo construído com perseverança, e aquele começo fosse, na verdade, um primeiro passo para uma jornada que ela nunca imaginara ser possível. Os dias se transformaram em semanas, e aos poucos, Clara começou a se acostumar com sua nova rotina. A empresa, com sua estrutura grandiosa, parecia um mundo paralelo ao qual ela nunca imaginara pertencer. Mas ali estava, aprendendo e crescendo. Cada tarefa que ela realizava, cada desafio que superava, a fazia sentir que estava finalmente fazendo parte de algo significativo. Ela sabia que a jornada seria difícil, mas a perspectiva de conquistar seu espaço naquele universo lhe dava forças para continuar. E foi nesse cenário, imerso entre pilhas de papéis e o ruído constante de um ambiente corporativo, que ela foi começando a notar algo que até então não conseguira identificar. O homem que ela conhecia como faxineiro estava sempre por perto. Ele parecia ser alguém que estava em todos os cantos da empresa. Não importava onde Clara estivesse. Se ela estava no refeitório, lá estava ele, com seu sorriso discreto, sentando-se a seu lado, compartilhando piadas leves, histórias engraçadas, até mesmo fazendo a pausa do café mais agradável. Ele a escutava com uma paciência rara, ouvindo as dificuldades que Clara enfrentava, suas frustrações com a adaptação ao novo trabalho e até mesmo suas preocupações com o futuro. Ele falava pouco sobre si mesmo, mas suas palavras tinham uma sabedoria tranquila, como se o mundo ao seu redor não fosse o mesmo, como se ele soubesse mais do que os outros. Clara, sem saber, se via cada vez mais encantada por ele. Era como se ele fosse o único a realmente compreendê-la. Ele tinha algo de especial, um olhar atento, uma presença que a fazia se sentir segura, como se, ao seu lado, ela pudesse enfrentar qualquer coisa. Ele não estava ali para julgá-la, para medir suas falhas, mas para ser uma presença constante e reconfortante em sua vida. O que começou como uma simples amizade foi lentamente se transformando em algo mais forte. Clara começou a perceber as pequenas coisas. O modo como ele sorria quando a via chegar ao refeitório, o jeito especial que ele tinha de fazer com que ela se sentisse valorizada nas conversas cotidianas, o modo como ele fazia as tarefas parecerem mais fáceis e divertidas com suas piadas e risadas contagiantes. Ela começou a esperar pelos almoços e pelas conversas no final do expediente, algo que antes parecia ser uma parte insignificante do dia. Ele a fazia sentir-se mais viva, mais conectada com o mundo ao seu redor. E ele não podia negar o que sentia. Otávio já estava completamente envolvido. Mesmo com sua fachada de humildade e simplicidade, algo dentro dele estava quebrando. A cada dia que passava, ele se via mais cativado por Clara. O jeito como ela se esforçava para aprender, sua humildade, a sinceridade em seus olhos. Tudo nela o tocava de uma maneira que ele jamais imaginara. Mas o mais importante era a sensação que ele tinha quando estava ao lado dela. Ele se sentia ele mesmo, sem máscaras, sem o peso do nome Diniz, sem o império de seu pai. Ao seu lado, ele não era o CEO de uma grande corporação, mas apenas um homem comum, com medos e sonhos, com inseguranças e sentimentos. Mas, ao mesmo tempo, o medo o consumia. O medo de ser descoberto. Ele sabia que, se Clara soubesse quem ele realmente era, se ela soubesse que o faxineiro com quem ela compartilhava almoços e risadas era, na verdade, o dono da empresa, tudo poderia mudar. Ele se perguntava: ela me ama pelo que sou ou pelo que eu tenho? Ele não conseguia responder a essa pergunta. Ele queria acreditar que Clara se importava com ele,
com o homem por trás do traje simples, com a pessoa que, mesmo disfarçada, compartilhava as mesmas inseguranças que ela. Mas a dúvida persistia. Em noites solitárias, Otávio se pegava pensando no que fazer. Ele já estava envolvido demais, mas o medo de ser rejeitado pela verdadeira razão, o medo de que ela o amasse apenas por seu dinheiro, pela posição que ele ocupava, o dilacerava por dentro. Ele conhecia o mundo das aparências e sabia que muitas vezes as pessoas se aproximam por interesse. Mas Clara era diferente. Ele podia ver em seus olhos que ela não buscava nada além de uma chance, nada além de um futuro digno, e isso o fazia questionar sua própria solidão e os motivos pelos quais ele mantinha sua identidade escondida. E, ao mesmo tempo, a cada sorriso dela, a cada gesto de carinho, a cada momento em que ele sentia que ela se importava genuinamente, ele se via mais vulnerável. Ele temia o momento em que a verdade viria à tona e, com ela, a possibilidade de perder tudo. Perder Clara. Perder aquilo que ele mais queria. Ser amado por quem ele realmente era. Enquanto ela, Clara, sem saber de nada, sentia uma atração crescente por aquele homem que parecia tão simples e, ao mesmo tempo, tão extraordinário. Ela se pegava pensando nele nos momentos mais inesperados. Ela, que já tivera tantas decepções na vida, começava a imaginar que talvez, só talvez, existisse uma chance de encontrar alguém que a visse por quem ela era, sem expectativas, sem julgamentos. O que ela não sabia era que o destino já estava desenhando um caminho para ambos, e que aquele homem, aquele faxineiro que a fazia sorrir todos os dias, tinha algo que ela jamais poderia imaginar. Algo que, mais cedo ou mais tarde, ela iria descobrir. Mas até lá, o que os dois não podiam prever era que o medo, as dúvidas e as incertezas que ambos carregavam poderiam se tornar os maiores desafios de suas vidas. Era uma tarde quente de sexta-feira, e a empresa estava em clima de confraternização. As mesas estavam repletas de pratos coloridos, enquanto os funcionários conversavam animadamente, relaxando um pouco da pressão do dia a dia. Havia um ar festivo no ambiente, algo que Clara ainda não estava completamente acostumada a sentir. Ela, com seu vestido simples e seus sapatos já bem usados, observava os colegas de trabalho que, com sorrisos largos, pareciam se divertir. Ela se sentia um pouco deslocada, mas tentava se divertir da maneira que podia. Depois de tudo o que passara para chegar até ali, ela sabia que precisava se permitir viver um pouco daquela leveza. O momento mais esperado da festa chegou. O tradicional parabéns. Todos se reuniram em torno do bolo, e Clara foi chamada junto, com os outros funcionários para cantar. Ela hesitou por um instante. Ela não gostava de ser o centro das atenções, e muito menos se sentia confortável em se misturar com aqueles que, ao seu redor, estavam muito mais arrumados e pareciam se encaixar perfeitamente naquele universo de luxo e status. Mas ali estava ela, participando, tentando se enturmar, sorrindo timidamente. Quando as luzes se apagaram e a música de parabéns começou, ela se aproximou da roda com o coração batendo mais rápido. Mas antes que a canção terminasse, Clara ouviu algumas risadas baixas, mas claramente audíveis, vindas de um grupo de colegas. Ela não sabia exatamente se estava ouvindo o que pensava. Mas então, uma voz alta se destacou. Nem devia estar aqui. Olha a roupa! Aquelas palavras cortaram o ar, e Clara sentiu o sangue subir até suas bochechas. Ela tentou ignorar, mas a dor foi profunda. Um nó se formou em sua garganta, e ela sentiu como se o mundo ao seu redor tivesse se fechado. Não era apenas uma zombaria sobre sua roupa. Era um lembrete cruel de tudo o que ela ainda não tinha, de tudo o que não era. Ela tentou sorrir, mas a vergonha era como um peso em seu peito. Ela sentiu os olhares de julgamento, as risadinhas disfarçadas e a sensação de não pertencer a aquele lugar, apesar de estar ali por mérito, apesar de ter lutado tanto para chegar até aquele ponto.
Otávio estava ali, observando a cena com a atenção que secretamente dedicava a Clara desde o início. Ele a viu ficar tensa, perceber o que acontecia, e seu coração apertou. Ele sabia como aquelas palavras poderiam afetá-la. O ódio que ele sentia por ver aquelas mulheres zombando dela cresceu rapidamente. Mas ele, como sempre, manteve-se na sombra, disfarçado. O medo de ser descoberto ainda o consumia, e ele temia mais do que qualquer coisa perder a conexão genuína que tinham. Mas, naquela situação, ele não podia ficar parado. Antes que ele pudesse agir, o microfone do diretor-geral foi ligado, e sua voz ecoou pelo ambiente. Com vocês, o verdadeiro dono da empresa, Otávio Diniz. As palavras reverberaram por todo o salão, e o ambiente, que até então parecia descontraído, se transformou instantaneamente. O sorriso de todos se alargou, e uma onda de aplausos tomou conta da sala. Todos os olhos estavam voltados para o palco, mas para Clara, o mundo parou. O homem que ela conhecia como faxineiro estava ali, de pé, sendo anunciado como o dono da empresa. Ela olhou fixamente para ele, seu coração batendo mais rápido do que jamais imaginara. Otávio Diniz. O Otávio. O homem com quem ela compartilhara almoços, risadas e até seus momentos mais vulneráveis, aquele que a havia ouvido e que a tratava com tanto carinho e respeito, agora era revelado como o CEO da empresa. O faxineiro, com quem ela havia se aberto, com quem ela se sentia segura, não era quem ela pensava. O choque tomou conta dela como uma onda, a respiração falhando, o chão parecendo desabar sob seus pés. Sentiu-se traída, enganada. Ele não era um homem comum. Ele havia mentido para ela o tempo todo. Tudo o que ela havia acreditado ser genuíno entre os dois parecia ser uma mentira, uma fachada. E a dor dessa revelação cortava mais fundo do que qualquer zombaria. Ela o olhou, uma última vez. Ele olhava para ela, seu olhar carregado de uma tristeza que ela não soubera interpretar antes, como se estivesse tentando pedir desculpas, como se tivesse falhado de alguma forma. Mas Clara não conseguia mais ver nada além do homem que, por meses, a enganara. Ela não queria acreditar que tudo o que vivera com ele fosse uma farsa, mas naquele momento não conseguia mais confiar no que sentia. Sem pensar, Clara virou-se abruptamente e saiu correndo da sala, sem nem perceber que as pessoas ainda aplaudiam Otávio. As risadas das colegas ainda ecoavam em sua mente, como um eco distante, mas agora a dor era maior. Ela não sabia para onde estava indo. Apenas sentia que precisava sair dali, para longe daquela revelação que destruía a imagem que ela tinha do homem que até então ela acreditava ser sua única conexão verdadeira. Ela correu pelos corredores da empresa, as lágrimas escorrendo pelo rosto, sentindo-se humilhada, traída e, acima de tudo, confusa. Como ele pôde fazer aquilo? Como ela pôde ser tão ingênua? As perguntas a invadiam sem respostas. O que mais a machucava não era a mentira em si, mas a sensação de que ela havia sido usada, de que seu coração, tão aberto e puro, fora brincado com. O amor que ela pensava estar começando a florescer dentro de si se transformou em um grande buraco, um vazio que não poderia ser preenchido pela explicação mais convincente. Ela precisava de espaço, precisava entender o que acontecera. E, acima de tudo, precisava de tempo para curar as feridas que agora se abriam dentro dela. Mas uma coisa estava clara em sua mente. Ela não queria mais vê-lo. Não podia. Ele a havia enganado. E esse erro, por mais que ele tenha agido com boas intenções, era algo que ela não poderia simplesmente ignorar. Ela tinha sido mais do que uma peça no jogo dele. Ela era mais do que isso. O eco dos aplausos ainda ressoava em sua mente enquanto ela desaparecia pelos corredores, se afastando daquele mundo de mentiras e ilusão. Os dias que se seguiram foram como uma tempestade na vida de Clara. Cada amanhecer parecia mais sombrio que o anterior, e o peso da traição que ela sentia
Era como uma sombra que a acompanhava em cada passo. Ela não conseguia entender o que havia acontecido, o que ela tinha feito de errado. Como ele, o homem que ela pensava conhecer tão bem, pôde se esconder atrás de uma mentira tão grande. Ela se sentia usada, manipulada e, acima de tudo, rejeitada de uma maneira que ia além do simples engano. Ele tinha sido o único a tratá-la como uma pessoa comum, sem as máscaras de um mundo de aparências. E agora ela sabia que tudo não passava de uma encenação. Após aquela noite, Clara não podia mais ficar naquele lugar. A pressão e o constrangimento eram insuportáveis. Sua mente estava em um turbilhão constante, e seu coração, marcado pela dor da decepção, pedia por alívio. Na manhã seguinte, sem pensar duas vezes, ela pediu demissão. Seus colegas, que até então se divertiam com suas roupas simples e sua presença humilde, não eram mais importantes. A única coisa que ela queria agora era se afastar daquele pesadelo, daquele lugar onde se sentia não só insignificante, mas também uma peça descartável em um jogo que ela não havia pedido para jogar. Ela acreditava que tudo não passara de uma brincadeira cruel, uma piada de mau gosto feita por aqueles que nunca a aceitariam de verdade. Quando chegou em casa naquela noite, sentiu o peso da decisão. A mãe doente a aguardava com um sorriso tímido, e Clara tentou esconder a tristeza que a consumia. Sua casa era simples, humilde, mas era o único lar que ela tinha. Ela sabia que a vida ali não era fácil, mas ali ela era quem era, sem pretensões, sem máscaras. Mas até mesmo ali naquele lugar onde ela deveria encontrar consolo, ela sentia a solidão de um mundo que não a entendia, de um amor que ela achava ter encontrado e que, agora, parecia ter sido algo superficial, construído sobre mentiras. Ela sentou-se à mesa, pensativa, mas ao mesmo tempo, uma sensação de alívio tomou conta dela. Ao menos agora ela poderia seguir em frente, mesmo que o futuro parecesse incerto. Não queria mais pensar em Otávio. Não queria mais se permitir sentir algo por alguém que a havia enganado tão profundamente. Mas naquela noite, enquanto o vento batia nas janelas, Clara ouviu um som na porta. Era um som firme, decidido. Alguém batendo, mas não de forma qualquer. Era uma batida que parecia carregar uma urgência, um peso. Clara hesitou, mas foi até a porta. Quando abriu, ela não acreditava no que estava vendo. Otávio estava ali, de joelhos, em frente à sua casa. Ele estava desarrumado, sem o porte imponente do CEO, sem a máscara do homem rico e poderoso. Ele estava ali, como um homem comum, e os olhos dele estavam cheios de uma tristeza que ela não sabia que ele carregava. Ele não estava mais vestido com o uniforme de faxineiro, nem com o terno de executivo. Ele estava ali, com a alma exposta, como alguém que finalmente havia se despido de todas as suas armaduras. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas ao vê-lo ali, tão vulnerável, mas a dor em seu peito ainda estava presente, forte, como uma cicatriz que não queria se curar. Ela olhou para ele, sentindo uma mistura de raiva, confusão e tristeza. Ela não sabia o que dizer, não sabia como reagir. Aquele homem que parecia ter tudo, que parecia ser perfeito, tinha sido o mesmo que a enganara de uma forma que ela nunca imaginara ser possível. Otávio, ao ver o olhar de Clara, não hesitou. Ele a encarou com uma sinceridade que parecia quebrar o mundo à sua volta. A voz dele tremia quando ele falou, como se o peso da verdade finalmente tivesse encontrado um caminho para ser revelado. Eu menti porque tive medo, não do que você pensaria de mim, mas do que eu significaria para você. As palavras caíram como um soco no estômago de Clara. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas também sentiu uma dor profunda em seu coração. Ela não sabia como processar o que ele acabara de dizer. Como ele podia ter escondido a verdade dela? Como ele podia ter se aproximado dela de forma tão desonesta? Mas ao mesmo tempo, algo dentro dela se apertava.
Ela sabia que ele estava dizendo a verdade, e isso a fazia sentir ainda mais perdida. Ele não tinha mentido por mal. Ele não tinha feito aquilo para machucá-la de propósito. Mas mesmo assim, a dor era real. Otávio, com os olhos marejados, continuou. Eu vi em você algo que eu nunca vi em mais ninguém. Você me viu como uma pessoa, Clara. Não pelo que eu sou, mas pelo que eu posso ser. Mas eu tive medo. Medo de que, quando soubesse quem eu realmente era, você não me visse mais da mesma maneira. E eu não podia perder você. Não assim. Clara. Ficou em silêncio, seu coração acelerado, as palavras dele ecoando em sua mente. Ela queria gritar, ela queria sair correndo, mas algo dentro dela a impedia. A dor, o engano, a decepção ainda estavam lá, mas havia também uma vulnerabilidade em Otávio que ela nunca imaginara ver. Ela não sabia o que fazer com aquilo. Ela queria acreditar nele, mas a ferida que ele havia causado era profunda. Com os olhos cheios de lágrimas, Clara respirou fundo e com a voz embargada respondeu: E eu só queria alguém que me enxergasse, além da minha roupa. As palavras dela foram suaves, mas carregadas de uma dor que Otávio sentiu em cada sílaba. Ela estava ali, diante dele, tão pura, tão sincera, mas também tão quebrada. Ela só queria ser vista pelo que era, e não pelo que parecia ser. Mas Otávio, que passou tanto tempo escondendo a verdade, não tinha enxergado isso até aquele momento. Ele a via agora, mais do que nunca. Ele via o sofrimento dela, via o desejo de ser amada sem condições, sem que a aparência ou as circunstâncias de vida fossem um obstáculo. Ele se levantou lentamente, um movimento quase automático, como se estivesse respeitando a dor que ela sentia. Não havia mais palavras a serem ditas. Não havia mais desculpas a serem feitas. O que restava agora era o espaço para o perdão. Um perdão que só o tempo poderia curar. Otávio deu um passo em direção a ela, mas Clara deu um passo para trás, ainda indecisa. O olhar deles se cruzou. E pela primeira vez, não havia mais máscaras. Era apenas um homem e uma mulher, de corações expostos, enfrentando a verdade que tanto os assustava. E, enquanto o silêncio se estendia, a noite parecia mais fria do que nunca. Mas havia algo ali, no ar entre eles, algo que ainda poderia ser curado. Algo que, com paciência e compreensão, poderia florescer. Mas naquele momento, ambos sabiam que precisavam de tempo para entender o que realmente significava o que estavam vivendo. O tempo passou, mas as lembranças daquele dia permaneciam frescas na mente de Clara. As palavras de Otávio, o gesto dele, ajoelhado na porta de sua casa, ainda ecoavam em sua alma. Ela sabia que o perdão não viria de imediato, mas ele havia dado o primeiro passo. Ele não a reconquistou com o brilho das joias ou com os luxos de seu império. Ele a reconquistou com algo muito mais precioso, com a verdade. E isso, aos poucos, começou a curar as feridas que ela carregava no peito. Nos dias que se seguiram, Otávio mostrou a Clara um lado dele que ela nunca soubera existir. Ele estava disposto a fazer mais do que pedir desculpas. Ele queria demonstrar, na prática, o quanto havia aprendido com a dor da perda e do engano. Ele foi paciente, respeitoso, sempre presente, mas nunca forçando sua presença. Ele se dedicou a ela, não apenas como chefe, mas como alguém que havia aprendido a importância de ouvir, de entender, de se conectar de maneira genuína. Clara, por sua vez, sentia a transformação nele. Ela o observava de perto, agora sem as barreiras da desconfiança, e via que Otávio realmente estava mudado. Ele ainda possuía o poder e a influência de antes, mas havia uma leveza em seu ser, uma humanidade que antes ele escondia, protegendo-se por trás de sua posição. Ele a olhava com um carinho sincero, e aos poucos, Clara foi deixando a dor para trás. O medo de ser vista apenas pela sua aparência, de ser julgada pela roupa que usava, desapareceu quando ele a via além disso.
Ele a via como ela realmente era, com suas falhas, suas forças, suas inseguranças e seus sonhos. Otávio nunca se esqueceu do olhar dela naquele dia. O olhar de alguém que só queria ser enxergado de forma genuína, sem as máscaras do mundo. Ele sabia que, para merecer esse olhar de volta, ele precisava ser transparente. Precisava ser o homem que ela merecia. E foi assim que, aos poucos, ele reconquistou Clara. Não com presentes caros ou promessas vazias, mas com ações concretas que provavam seu compromisso com ela, com os dois. Depois de alguns meses, Clara aceitou retornar à empresa, mas não mais como simples assistente administrativa. Ela agora era a assistente pessoal de Otávio, uma posição que, para muitos, poderia parecer uma simples ascensão profissional. Mas para Clara, aquilo significava muito mais. Ela não estava ali por causa do dinheiro, da posição ou da fachada que a empresa representava. Ela estava ali porque havia sido reconhecida, porque sua dedicação, sua honestidade e sua força de vontade tinham sido vistas, não como algo extraordinário, mas como a base para construir uma vida melhor. Mas mais do que isso, a verdadeira transformação aconteceu fora das reuniões de negócios e dos escritórios luxuosos. Juntos, Otávio e Clara criaram algo que tocava diretamente suas almas. Um projeto que treinava e contratava jovens de comunidades carentes. Era uma maneira de devolver algo àqueles que, assim como ela, haviam sido invisíveis para o mundo. Eles não queriam apenas dar uma chance a esses jovens, queriam mostrar a eles que existia mais do que o que os olhos podiam ver. Que havia uma oportunidade real de transformação, de crescer sem ser julgado, sem ser limitado por um estigma. O projeto começou pequeno, mas logo tomou proporções inesperadas. Para Clara, ver aqueles jovens encontrando um propósito, uma oportunidade, um futuro onde antes não havia nada, era o verdadeiro luxo. Ela se sentia realizada não pelas riquezas materiais, mas pela oportunidade de dar algo de si mesma. Para Otávio, era a chance de se redimir, de usar sua posição e sua influência para algo que realmente importava. Eles, juntos, começaram a mudar vidas. E o amor deles? Ele não nasceu do brilho do ouro ou do conforto das mansões. Ele nasceu da simplicidade de um olhar sincero, no meio da dor e da incerteza. Clara nunca havia imaginado que seria capaz de amar alguém novamente depois de tanta dor. Mas com o tempo, ela percebeu que o amor não estava em presentes grandiosos, mas nas pequenas atitudes cotidianas, nas conversas silenciosas ao amanhecer, nos abraços reconfortantes depois de um dia difícil, nas risadas compartilhadas nos momentos de descanso. O amor deles cresceu nas pequenas coisas, no respeito mútuo, na honestidade. Era um amor construído na verdade, na superação de medos e obstáculos. O luxo que Otávio conhecia não estava mais nos jantares requintados, nas roupas caras, ou no status de ser o dono de uma das maiores empresas da cidade. O verdadeiro luxo agora era ver Clara sorrir sem as marcas da dor. Era vê-la acreditar no futuro novamente. Era perceber que, com ela, ele podia ser mais do que um homem rico. Ele podia ser alguém com um propósito maior. Juntos, eles criaram um mundo em que ambos eram vistos, eram amados, não pelas aparências, mas pela essência. E no final, Clara sabia que aquele não era o tipo de amor que ela esperava, mas o amor que ela precisava. O amor que floresceu no silêncio, nas ações despretensiosas e nas escolhas que mudaram não apenas as vidas deles, mas a vida de tantos outros. O amor que não precisava de palavras, porque tudo o que eles precisavam já estava ali, em cada olhar trocado, em cada gesto sincero, em cada passo que davam lado a lado, construindo um futuro juntos. E assim, Clara e Otávio seguiram juntos, não apenas como parceiros de trabalho, mas como almas que finalmente se encontraram após tanto tempo de busca. A história deles, repleta de desafios, enganos e superações,
Nos lembra que o verdadeiro amor não se baseia em riquezas ou aparências, mas em gestos sinceros, em gestos que falam mais alto que qualquer palavra. O que começou como uma mentira foi transformado pela verdade, pela coragem de enfrentar os próprios medos e pela vulnerabilidade que ambos escolheram oferecer um ao outro. Juntos, eles mudaram suas vidas, mas também tocaram a vida de muitos outros, provando que, mesmo nas situações mais difíceis, sempre há espaço para a transformação e o perdão. Esta história é fictícia, mas os sentimentos que ela desperta são reais. Nos faz refletir sobre nossas próprias escolhas, sobre a importância de olhar para além da superfície e sobre o poder da honestidade e da verdade em todas as relações. Se você gostou dessa história, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar abaixo o que achou dessa jornada. Sua opinião é muito importante para nós e nos motiva a continuar criando mais histórias emocionantes como essa. Até a próxima!